Até pelo jeito bufão que ele tem, um jeito... Não é um jeito correto de um chefe de Estado, principalmente de um país que é uma potência econômica e militar, né? Que é até preocupante, até onde vai se escalar essa guerra comercial, né? Então, acho que o próximo passo as pessoas já estão preocupadas já, porque o pessoal brinca, ninguém cai sem cair atirando, né? E o Donald Trump tem essa característica de agredir até os seus próprios aliados, né? Então, desde que ele assumiu, assim, se a gente fosse listar aqui, talvez a gente fosse ficar uma hora só listando tudo que ele fez de errado. Mas ele, assim, não existe nenhuma coisa que você possa falar, não, esse aqui tem uma certa lógica, está no caminho certo, é isso que ele deveria fazer, porque ele dá muito sinal trocado também, né? E até você brincou aí desse jeito dele, com a morte do Papa, ele parece que hoje que ele falou, né? Hoje ou ontem, que ele gostaria de ser o Papa. Eu falei, mano, até isso o cara quer ser, Que né? polêmico, né? Até isso ele quer. Papa Trump, O Papa Trump. E falou também que ele não manda só nos Estados Unidos, manda no mundo. Então, assim, eu acho que ele tá meio que já num modo megalomaníaco delirante, né? Muito diferente da postura do outro mandato dele, né? Que ainda era mais, sim, duro, mas negocial. Agora ele está muito mais posicional. Então ele saiu ancorando, né, nas negociações. Não dá nem para dizer que é bilateral, né? É unilateral, impondo as tarifas e gerando todo um caos, obrigando os outros países a barganharem com os Estados Unidos. Normalmente os Estados Unidos têm ele é o primeiro ou segundo país, né, em transação econômica com a maioria dos países do mundo. No pior caso, é o terceiro. Né? Então, assim, ele está fragilizando, às vezes, relações que foram conquistadas por séculos, inclusive com a Europa. Né? Sim, na realidade, assim, a nosso exemplo, né? Os Estados Unidos sempre foi o primeiro parceiro comercial. Depois da ascensão da China, os Estados Unidos, em relação ao Brasil, é o nosso segundo parceiro comercial. A China é o nosso primeiro parceiro comercial. Só que quando você olha para o globo como um todo, dos mais de 190 países que estão na OMC, 154 tem a China como primeiro parceiro comercial. Já é assim. Então, assim, você vê a dimensão do que o Donald Trump está querendo enfrentar, né? E até nessa retórica que ele fala, todos estão me procurando, até com termos chulos que ele utilizou, né, de kissing my ass, está todo mundo vindo atrás de mim. Na época lá, eu lembro, ele falou que 70 países já me procuraram, só que quando foram ver lá na OMC, onde se registram, né, os países que estão tentando entrar em negociação, tinha 10 países que tinham entrado na OMC e 5 que tinha teoricamente aceitado, que foi a Argentina, alguns países lá alinhados à extrema-direita que tinham aceitado de pronto. E outros 10 tentando, na verdade, nem tentando negociar, fazendo um registro na OMC sobre a guerra tarifária. Então não tinha nada de 70, né, procurando ele. E tá ficando feio para ele ficar mentindo, né? Que agora o último ele falou, não, eu estou negociando, a China já me ligou e tal. Aí a China vai lá e falou, não tem ninguém negociando. A China só espera. Só espera. Então, assim, é muito ruim, porque é a maior nação econômica e principalmente militar do planeta. É muito ruim que uma pessoa como o Donald Trump que comande um país com essas dimensões, né? As pesquisas deram que ele está com um índice de rejeição muito grande, né? Acho que é o primeiro presidente na história americana que tem uma rejeição tão grande em pouco tempo, desde que assumiu. Já está numa casa de 80%. Então, ou seja, até quem votou nele já está meio que arrependido. Está meio que arrependido. Haja visto também toda a mobilização com a questão de imigração, com as universidades. Parece que ele realmente levantou, está sacudindo, né, as peças no tabuleiro, ou meio que uma pomba jogando xadrez, né? Tá lá no meio, vai batendo e vai vendo quem sobra. Só que é curioso, porque você mencionou uma coisa interessante, né? Que talvez é uma nação em declínio, vai perder essa hegemonia, a posição global, comercial, inclusive. A China talvez esteja assumindo essa posição de liderança global, mas os Estados Unidos é muito grande, muito relevante. Esse desequilíbrio, ele poderia ser freado, a velocidade, a taxa de velocidade, para sair desse posto de hegemonia. Eu não entendo, particularmente, até sou professor de negociação, não entendo as intenções de tentar acelerar um processo que vai deteriorando a própria nação. Só que, olhando a democracia americana, ela é muito mais para defender os interesses da sua elite econômica.
E é aí que eu fico mais intrigado, porque a elite econômica que apoiou a candidatura dele, parece que ele está dando uma facada nas costas. Isso está muito estranho. Eu não consigo achar por um ângulo onde isso vai ser bom. O professor consegue encontrar algum ângulo que faça sentido o que ele está fazendo? Na verdade, assim, nesses 100 dias, acho que todo mundo começou a tentar entender qual que seria a lógica dele, né? Qual seria a negociação. Então, no início, aqueles mais apaixonados por ele falaram, não, ele é um mestre da negociação, né? Tem até um livro dele lá, a Arte da Negociação, então não, ele sabe como fazer, primeiro ele ameaça, bate na mesa, depois ele recua. Tal. Você leu esse livro? Não. Eu li. Você leu? Bullshitagem. É ruim, né? Ruim. Eu posso falar até uma coisa, eu acho que eu me atrevo a dizer que o livro de negociação do Pablo Marçal, que eu acredito que não foi o Pablo Marçal que escreveu, é melhor que o do Trump. É, né? Ou equivalente. Ali, pelo estilo dele, eu imagino o conteúdo desse livro. São livros que você pode usar na sua lareira, no churrasco, tranquilamente para acender ali, que eu acho que não tem nenhum problema. Minha opinião, tá, galera? Não vou... Então, como eu gosto de negociação também, não vou nem ler, então, para não perder o tempo. Tem livros é melhores, lúdico, né? tá? É lúdico. É lúdico. Eu grifo assim, ó, isso aqui é bobeira, isso aqui é besteira. É lúdico, é lúdico. Você estava falando da diferença. A diferença, acho que no primeiro mandato dele, ele era uma novidade, né? E acho que o Partido Republicano se tomou cuidado de cercar o Donald Trump com pessoas mais alinhadas à política, com a arte da negociação da política, pessoas mais alinhadas com o que o Partido Republicano até então conduzia, né? Que o Donald Trump foi uma novidade, um apresentador do Aprendiz, o cara que tinha esse livro, né? O cara que quebrou um monte de empresa, tinha problemas com... Sim, quebrou os hotéis. Com a Receita Federal, quebrou até um cassino, né? Como que quebra um cassino? Ele contrariou aquele ditado de que a banca sempre ganha, né? No caso, ele perdeu, né? Então... Eu não sei como alguém... Pior que eu já vi, tem cassinos que foram ficando desatualizados. E aí o pessoal americano gosta muito do entretenimento. Então o cassino, entre aspas, né? Que... brilha mais, tem mais novidades, normalmente é o modelo vencedor, mas pô, não tem como um cassino ficar desatualizado, é muito querer que quebre mesmo ou não administrar, só que ele não era o cara do o aprendiz, não era aquilo? Então, onde está esse aprendiz? Né? E aí, nesse segundo mandato, acho que até ele retornou, ele viu que ele foi de alguma forma limitado ali, né, para não fazer as loucuras que ele sempre teve na cabeça, que ele sempre foi assim, né? Acho que nesse segundo mandato ele se tomou cuidado de se cercar de, eu brinco, de um bando de puxa-saco, aqueles caras que só ia baixar a cabeça porque ele gostaria de fazer, né? E aí, nesse mandato, a gente falou, deve ter alguma lógica, por onde que ele quer ir, aqui ele quer fazer isso, porque ele quer atingir esse resultado. E aí, eu me arrependeria que o Paul Krugman, né, que foi Nobel de Economia, falou, né, até... contrariando o que o Shakespeare disse de existe método na loucura, o Paul Krugman falou, parem de procurar método na loucura, né? Então, e aí eu falei, não, é verdade, né? A gente fica tentando achar uma lógica, às vezes não tem lógica nenhuma, o cara é simplesmente um bufão que faz o que dá na cabeça dele, na hora, tanto que muitas coisas ele faz e no dia seguinte ele volta atrás, quer dizer, isso não existe um método disso, não existe uma lógica, né? E ele se cercou de auxiliares que vão baixar a cabeça, mas os auxiliares também têm interesses pessoais, né?